Amém. Glória a Deus. O Senhor está com a gente, então não importa o que cai ao nosso redor, né? Eu glorifico muito a Deus, assim, pelo fato da igreja ser esse celeiro de pessoas que Deus vai usando, vai levantando e dons e talentos vão surgindo e muito feliz eu acho que em breve, quando nós retornarmos aqui, nós veremos ainda mais essa manifestação da graça do Senhor, levantando homens e mulheres para ministérios distintos, né? Temos visto já um movimento da igreja, a saúde da igreja vai gerando isso. E hoje à noite eu quero compartilhar com você, você já tem aí o tema no vídeo, né? No rodapé, na descrição do vídeo. Nós somos falíveis. Nós não somos infalíveis. A vida tem nos ensinado, alguns já têm aprendido isso, de uma forma muito dolorosa, mas de uma forma clara, de que nós não somos suficientes. O que construímos, o que temos, o que edificamos, o que compramos, isso tudo é suscetível, é vulnerável, ele pode ser atingido por terremotos, por vírus, por ferrugem, por ladrões, por traças, como diz a palavra. E o que nós pensávamos que era infalível, a gente sofre muito, porque nós aprendemos na vida que é falível. Nós também, emocionalmente, nós encontramos, às vezes, momentos nas nossas histórias onde emocionalmente parece que a gente está a fim de declarar falência. Esgotaram-se as forças. O combustível chegou no fim, o tanque esvaziou. Às vezes, espiritualmente, pessoas declaram falência. Morreram espiritualmente. Olhar ao redor e não ver mais recurso, não ver mais vida, não ver mais energia, declara-se falência. Então, não é somente uma questão financeira a falência, não é a incapacidade de pagar, não é a incapacidade de ter, de gerar, mas é a realidade existencial de falir. E eu acredito que tem respostas da parte do Senhor para nós, compreensões que precisamos ter, entendimentos espirituais, perspectivas espirituais sobre essa dura realidade que é a falência. Tem algumas épocas, né, assim, alguns momentos que as palavras precisam ter uma intensidade maior, haja vista aquilo que nós estamos vivendo. Esse período de pandemia, por exemplo, as palavras passam a ter um peso maior sobre sofrimento, sobre dor, sobre dificuldades, sobre lutas, vamos vencer, ânimo. Mas quem já me acompanha, assim, vocês assim, da igreja, tem visto que algumas sinalizações o Senhor já nos tem dado há anos atrás, assim, uma compreensão de que a vida não vai sorrir todo o tempo para nós, as coisas não darão certo todo o tempo. E não adianta você cantar que vai dar tudo certo, porque muitas vezes não vai dar. E Deus está nesse negócio, e Deus tem pérolas para tirar dos entulhos. Deus tem muito ouro para tirar das terras reviradas. Deus tem coisa valiosa, Deus tem tesouros para revelar a nós quando tudo rui. E o texto que eu quero ler com vocês é um texto de uma certa mulher, não tem um nome, 2 Reis, capítulo 4. Esse texto é conhecido, esse texto ele é muito significativo para mim. Eu tiro lições assim, eu quero compartilhar com vocês mais uma vez, de um coração de um pastor, de um amigo, que entende, que tem conseguido compreender da parte do Senhor palavras sobre falências. E nada melhor do que num período desse, né, que estamos vivendo, onde muitas pessoas estão falindo. Falência de órgãos, infelizmente, falências financeiras mesmo. A pandemia encontrou lares que não estavam saudáveis, e casamentos vieram à falência, famílias vieram à falência. E o que a gente aprende disso tudo? O que Deus quer de nós? 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. E quando a Bíblia não fala assim o nome do personagem,
nos dá um entendimento bem interessante de que pode ser o meu nome, né? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Falência total. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. Falência. Senão uma botija de azeite. Possibilidade. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, só vocês dentro de casa, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas que vocês conseguirem. Põe à parte as que forem ficando cheias. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Todas as vasilhas ficaram cheias. E disse ela a um dos filhos: me dá mais uma. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E aí o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, foi conversar com Eliseu. E Eliseu disse o seguinte: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Deus nos abençoe. Quero convidar você a orar mais uma vez. Pai, ministra a gente nesse texto. O Senhor conhece muito bem os corações que ouvirão esta palavra. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe a real situação de cada um de nós. O Senhor conhece que muitas vezes o sorriso não é genuíno. O Senhor sabe muitas vezes que o tudo bem não é toda a verdade. Deus, em nome de Jesus, liberta-nos, cura-nos, revela-nos, que as falências sejam identificadas e um novo tempo possa surgir a partir de hoje, para a honra e glória do nome do Senhor. Oramos, Deus, na dependência do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. O contexto dessa família está muito claro, por mais que tenham várias informações que sumiram, nós não sabemos muito bem, nós não sabemos exatamente por que esse homem estava devendo tanto, mas o que nós sabemos aqui, ele que era um homem de Deus. Se a gente pudesse tirar assim umas lições rápidas e bem práticas, que não é o nosso objetivo hoje, a gente pode entender assim: homem de Deus, discípulo de Jesus, morre. Então, coisas bem práticas assim. Então, um homem de Deus que estava seguindo a Eliseu, era um dos discípulos de Eliseu, morreu. E foi pego no contrapé da vida, a mulher. E agora, aquele companheiro, aquele que estava ao lado, junto com seus filhos, suprindo, lidando com as situações e provendo, ele partiu. E quando ela percebeu, não sei se ela sabia, o texto não é claro sobre isso, eu não sei se ela sabia da dívida, mas quem sabe ela foi pega também de surpresa quando os cobradores chegaram à porta dizendo: o teu marido pediu dinheiro emprestado a mim, um agiota, e agora você vai ter que pagar. Como você não tem que pagar, e nessa época era lícito a escravidão, levarei os teus 2 filhos, até com amparos mesmo da lei da época, e os filhos seriam vendidos para a escravidão e ele teria o seu dinheiro de volta. Então esta mulher perdeu o marido, está na iminência de perder os filhos, e uma viúva que não tem nada em casa. Isso aqui é falência. Então tudo ruiu, quando tudo cai ao meu redor. E quando tudo não caiu ao meu redor, caiu na minha cabeça, o que fazer? E aqui a gente vê que um homem espiritual, gente, como nós sabemos, nem todas as dívidas são por mau caratismo, nem todas as dívidas são por desorganizações, nem todas as dívidas são por pessoas más, né? Nós sabemos que existem várias situações na vida que fazem com que a gente tenha dívidas. Nós não sabemos a real situação aqui desse homem. E nem vamos conjecturar.
Mas se tem algo que faz eu pensar hoje à noite, eu convido você a pensar, é que se eu morresse hoje, eu deixaria paz ou dívidas? Se eu morresse hoje, eu deixaria os meus filhos escravos ou livres? Se eu morresse hoje, eu deixaria uma mulher segura ou uma família completamente desorganizada? Quem bateria na porta da minha casa amanhã, se eu falecesse hoje? E você? A falência, ela apenas vai ser revelada daqui a pouco, mas ela já existe em vários momentos que antecederam a real declaração e a real publicação da falência. Eu sempre acho que um homem de Deus, ele tem que andar além da Bíblia com a calculadora do lado, né? Não é somente a Bíblia. Ser temente a Deus e discípulo de Jesus, no caso aqui, discípulo de Eliseu, não faz com que as contas sejam pagas. Você precisa de uma calculadora e saber se aquilo que o padrão de vida que você tem é de fato aquilo que você pode viver. Mas vamos lá. O que Deus quer então na falência? Isso é um contexto. Isso aqui a gente percebeu que é o contexto. E o que Deus fala? O que a gente aprende desse texto? O que pode ser bem aplicável a nós quando nós percebemos que estamos lidando com falência ou precisamos aconselhar e sabermos das verdades do Senhor nesse contexto? Primeiro, procure pessoas certas para você abrir seu coração. Em primeiro lugar, o conselho que você receberá dependerá do tipo de gente que você escolheu para ouvir. Isso é uma verdade. Não selecione amigos. Não selecione necessariamente amigos que eu estou falando, são os que você tem afinidade. Procure pessoas que representam a voz de Deus. Procure pessoas que vão te dizer caminhos que o Senhor já falou e já revelou. Você precisa ser orientado. Eu preciso ser orientado. Nas nossas falências, procure conversar. Nas nossas falências, procure conversar com pessoas certas. E quando for conversar com pessoas certas, diga a verdade. Diga o que morreu. Diga as realidades dos falecimentos. O que foi que faleceu? Diga o que está morto. Diga a real situação. Não diga vai tudo bem. Não diga vou dar um jeito, que muitos respondem. A situação está irreversível e a palavra é vou dar um jeito. Mas quem você ouviu? Quem te falou? Quem conversou com você? A quem você deu ouvidos? Que orientação você teve? Quem você abriu para que essa pessoa entrasse como voz de Deus e te dissesse? Interessante, esse homem deixou dívidas, mas esse homem deixou um caminho certo. Essa mulher achou o caminho. Interessante, esse homem deixou dívidas, deixou um lar realmente uma situação muito complicada, mas ele deixou um direcionamento para esta casa. Sim, é verdade, deixou dívidas, mas deixou um referencial. E esse referencial permaneceu de pé no momento da falência. Ela procura Eliseu. E sabe o que significa Eliseu? Voz de Deus. Eliseu era o homem de Deus presente, era a voz de Deus na situação e em todas as situações, era o agente do Senhor, a mão, a luva de Deus, né? Eliseu era a luva que a mão de Deus entrava e agia. Ela procurou a pessoa certa. Não diga que vai dar tudo bem e vai dar tudo certo. Mostre fracassos. Exponha. Declare falência. Fale a verdade. Diga que as coisas não estão bem, que existem realidades que ruíram na sua vida. Faça como Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12. Eu não tenho forças. Eu não sei o que fazer. E o rei Josafá, 2 Crônicas 20, 12, ele está orando e dizendo, eu não tenho forças e eu não sei o que fazer. Além da falta de forças, eu não tenho direção. Isso é honesto, a gente pode dizer isso. Agora a gente só precisa ouvir.
A história não termina com essas declarações. A nossa história não termina com essas confissões. A história não termina dizendo que eu não tenho nada e as realidades da falência. Não, isso é o primeiro ponto. O que Deus quer de nós? Procure pessoas certas. Procure pessoas que certamente vai dizer para vocês aquilo que vem da parte de Deus. E não tapinha nos ombros. E não amigo para cá ou amiga para lá. Mas palavras que vêm da parte do Senhor em amizade. O que eu vejo nessa realidade é um movimento que para muitos de nós já é difícil falar, principalmente para alguns homens, por exemplo. Não que isso seja peculiaridade de homem, mas como os homens são mais difíceis de falar. Não sei se fosse o homem aqui, ao contrário, ele ia procurar Eliseu. Talvez ele ia procurar outra mulher, né? Existem dificuldades de homens de expor, de falar. Como a mulher representa melhor. Eu não posso suportar isso só. Como abrir do coração é mais fácil. Mas a gente pode aprender isso aqui. Lembro de Jesus no Getsêmani. Orem por mim. A minha alma está angustiada, e angustiada a ponto de sentir já o sabor da morte. Jesus pediu oração. A gente não aprende com ele? Jesus pediu oração porque ele estava angustiado. A gente tem que aprender esses movimentos. O que Deus quer de mim na falência? Comece a falar com pessoas certas. Não em Facebook, não em redes sociais. Não em colocando lá em algum, eu não sei o nome que dá. Depressivo hoje. Não, para de ser criança. Hoje tristinho. Para de dar indiretas em redes sociais. Que coisa mais baixa. Que coisa mais pequena. Dar recadinhos em redes sociais. Dizer como é que você está em redes sociais. Quem vai te aconselhar? Por que não tem coragem de falar com pessoas certas? Ou pelo menos esse movimento de fé que Deus quer que você tenha. Não é publicação do que sente. É um movimento de fé. E esse movimento de fé, em segundo lugar, ele é exatamente colocado em prática, e é exatamente colocado em prova. Veio falar com o homem de Deus. A resposta é, bom, já que você não tem nada a não ser um pouco de azeite, vamos colocar a fé em prática. E o colocar a fé em prática é creia naquilo que você vai ouvir. Vá pedir botijas. Vá colocar em prática. Andar na falência. Deus vai nos colocando em movimentos na falência. Deus vai nos colocando em um direcionamento, num jeito de viver, num jeito de ser. E aqui, interessante, andar sem crer é ter expectativas. Essa mulher não sabia o que fazer. Essa mulher não sabia como isso ia acontecer. Nós não sabemos se isso vai ou não vai dar certo. A fé, ela não está na certeza do fim. A fé está na convicção do início. Eu tenho que fazer o que eu ouvi. Porque, gente, na verdade, assim, se o Eliseu, esse cara era Deus ali, gente boa, por que ele não foi lá e fez nascer uma torneira de azeite? Por que ele já não gerou um azeite interminável na botija dessa mulher, na medida que ela fosse ir vendendo, o azeite dela não acabaria? Isso não seria mais fácil? Por que Eliseu não pega na mão dessa pobre viúva, na iminência de perder seus filhos, coloca debaixo do braço e diz, vamos resolver esse negócio juntos, porque agora você procurou um homem de Deus, poder está comigo, Deus me ouve, isso aqui é para quem crê, e vamos lá, porque a minha oração vai resolver esse negócio, e você não vai ficar assim não, porque o homem era meu discípulo, você é mulher de Deus, e gente que é de Deus não passa por isso, e vamos embora. Você conhece esse discurso? O Senhor não espera de nós um agir na passividade, o Senhor sempre vai nos colocar em movimento, e a gente tem repetido isso aqui. A situação está ruim? Se movimente. Eu acho que não adianta começar, porque tem muitos cristãos cantando restitui, eu quero de volta o que é meu. Você acha que vai resolver, filho, cantando essa canção? Passa o dia cantando, restitui, eu quero de volta o que é meu, vê se vai resolver.
Não, você tem que andar. Não, você tem que se movimentar. Mas movimentações de fé, porque você ouviu o que deveria ter sido feito. Não é um maluco andando em cima de montes, correndo por vales, frequentando igreja, fazendo campanha. Quem pediu para você fazer isso? Coloque a fé em prática. Pare de tentar achar o truque. E uma das coisas que vai fazer com que a gente coloque a fé em prática, deixa Deus falar ao seu coração, acabe com expectativas. Deus se tornou o nosso pior inimigo para muitos de nós. Deus se tornou para muitos de nós, deixa eu corrigir a frase, a nossa maior decepção. Para quantos de nós, quantos de vocês que estão nos assistindo ou ouvirão essa mensagem, estão decepcionados com Deus? Quantas pessoas decepcionadíssimas com Deus, porque Deus não fez o seu papel, Deus não honrou. Eu era uma mulher honrada, 2 filhos lindos, meu marido discípulo, temente a Deus. O Senhor faz isso conosco. Deus se tornou a pior decepção para muitos que estão abandonando fé, igreja, palavra, oração, estão buscando outros recursos, correndo atrás de outros deuses, lidando com a sua própria força, jamais declarando falência, e isso muitas vezes numa religião. Maluquice. A religião presumida. Nós não podemos passar por textos como esse e não tirar ensinos para a gente. Eliseu não olha para essa mulher e chama de coitadinha. Eliseu olha para essa mulher e a vê como capaz. Você não vai pedir dinheiro para pagar a conta, você vai pedir vasilhas. Alimentar expectativas sobre Deus é uma das coisas mais arriscadas que tem. Vá pedir vasilhas. Ouça o que o Senhor te falou, creia no que você ouviu e comece a pedir vasilhas. Eu acho que aí, não sei, assim, como eu te falei, esse texto não nos dá informações, mas vai que essa mulher era tímida. Não, pensa comigo. Vai que essa mulher não sabia nem falar direito. Essa mulher era extremamente tímida. Essa mulher era completamente pessoal, impessoal. Não falava da sua vida, não falava dela para ninguém. Já começou arrebentando que ela teve que conversar com Eliseu. E se essa mulher fosse tímida, retraída, mal abre a boca, medo de falar com as pessoas, não vou não, porque eu sou muito envergonhada, e sair na rua pedindo vasilha? A vizinhos. Se fosse aqui no DF, essa mulher e os filhos iam morrer. Os filhos iam ser escravizados e ela ia morrer de fome. Porque sair pedindo não pede. Vizinho, a gente mal fala com vizinho, gente. Você passa 15 anos numa casa e não sabe quem é vizinho. Comece a bater nas portas. Vá pedir vasilhas. A resposta poderia ser, já não basta a minha dor. Já não basta perder meu marido. Já não basta essa tensão, essa angústia de ver os meus filhos partindo para serem escravos. O Senhor não tem um meio mais humano. O Senhor não tem um jeito mais bondoso. O Senhor não tem um caminho mais leve para quem já está estourado e falido. Resposta nesse texto, não. Vá pedir. Eliseu sabia o que aconteceria. Eliseu era homem de Deus, e boca de Deus, olho de Deus, e ação de Deus. Ele poderia fazer coisas mais rápidas, como eu te falei, poderia ter criado um chafariz de azeite. Isso não é milagre. Gente, eu quero convidar você a pensar comigo hoje, assim, em milagre no meio da falência. O que ele é? O que é um milagre no meio de uma falência, quando eu não tenho nada? O que Deus mexe? O que Deus faz? E onde Deus quer chegar? Não sai comigo, não sai daqui não. Fica comigo, deixa Deus ministrar o seu coração.
Isso pode ser libertador para você pro resto da sua vida. Se você entender e se eu conseguir me expressar. A gente tem que colocar a fé, gente, num movimento e não numa passividade. Aquela fé que aguarda, mas não é aquela fé que aguarda alguém me chamar para trabalhar, mas é a fé que sai todo dia de manhã para entregar currículo. É essa fé que me faz ir pedir vasilhas, é esta fé que me faz ir às ruas mostrar o rosto. É esta fé que as pessoas olharão e saberão que ali está uma mulher de muita dor porque perdeu o marido, e isso é público. Mas ela está nas ruas, ela está indo à luta. Ninguém sabe para que vasilhas e não precisaria saber. Eu não sei o que ela respondia para as pessoas que perguntavam, vasilha, para quê? Eu não sei o que ela diria. É a fé que pede, não é a fé que fica esperando. Isso faz sentido? É a fé que bate em portas fechadas. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Tem milagres que é batendo, não adianta pedir. Quantos nãos essa mulher ouviu? Quantas portas na cara? Quantos sarcasmos essa mulher ouviu? Quantas piadas essa mulher teve que ouvir? Quantos olhares superiores essa mulher teve que lidar? Quantas risadas essa mulher teve que ouvir? Quantas pessoas que a atenderam pela janela e não foram até o portão dar um abraço? Quantas frustrações com as pessoas essa mulher teve? Entende para onde Deus quer nos levar no milagre? Gente boa, nós pensamos que a oração gera. Não, a oração nos faz entender o que Ele quer gerar. Vamos orar aqui porque vai dar certo. Não, não vai dar certo porque a gente orou. Pode ser que os planos de Deus sejam completamente outros. Morrerá e entrará em falência. Porque eu quero levar você a caminhos que você ainda não conhece. Você entrará por ruas que você não conhecia. E baterá em portas que você nunca passou perto. E enxergará pessoas que você nunca quis ver na sua vida. E vai pedir. Imagina essa pessoa arrogante, gente. Pensa se essa mulher fosse arrogante. Pensa se essa mulher tivesse o narizinho em pé. Aquelas patricinhas. Aquelas que aprenderam que o mundo gira em torno delas. Aquelas que sempre tiveram dinheiro para tudo. E, aliás, o marido deveu muito, então ele deve ter derramado muito dinheiro dentro de casa. Aquela que nunca faltou nada, aquela que sempre teve em abundância. Imagina se essa mulher, ela agora vai ter que sair pedindo. Quarto, depois que ela pede as vasilhas e traz para casa com os filhos, a orientação é: feche a porta. E só vocês três. Comece a pegar uma vasilha vazia. Pegue o pouco do azeite que você tem. Derrame. E você verá que encheu. Mas o peso aqui não alterou. Então tem azeite aqui de novo. Traz outra. E traziam os filhos. E ela enchia. E à medida que enchia, essa não esvaziava. Essa era que enchia. E o peso não alterou. E ela olhava, tinha azeite ainda na tampa. Traz outra vasilha. E enchia. E assim, inexplicavelmente, assim como a multiplicação de pães e peixes por Jesus, aquilo era inesgotável, inesgotável, inesgotável. Sabe quem estava nessa sala? Não era Eliseu. Era o Deus que cuida de você e de mim. Eliseu não foi.
Porque para o milagre acontecer não precisa do poderoso, da oração forte, daquele que unge, daquele que tem as mãos cheias de poder, do apóstolo, do bispo, do Eliseu. Não. O grande milagre que eu quero operar na sua vida é que você saiba que eu sou suficiente para você e eu sei o que está passando na sala da sua casa. E você não está desamparado porque o pastor não está aí. Você não está desamparada porque um poderoso não está indo ungir o portal do seu quarto. Que bom que seu marido morreu. Porque talvez assim você comece a viver em mim. Não é para expor publicamente. Não é para fazer showzinho, não. Não é palco. E nem vai cantar sabor de mel para aqueles que não te emprestaram vasilha. Você não vai ser um relações públicas meu. Eu não preciso. Feche a porta da sua casa com seus filhos. Resolva os seus problemas em família. Já não basta o marido ter pedido dinheiro emprestado, tentando resolver de uma forma equivocada possivelmente. Você saberá e os teus filhos saberão que quem cuida de vocês sou eu. Feche a porta. Só vocês três. Vocês terão uma experiência que vocês nunca tiveram. Vocês me conhecerão e saberão do que eu sou capaz. Onde? Na sala da sua casa. Não em prédios. Não nas reuniões do culto. Porque se você não me conhecer na sala da sua casa, você não me conhecerá em lugar nenhum. No meio dessa pandemia, todos nós estamos dentro de casa. No meio dessa pandemia, é a nossa casa o local onde Deus quer agir. No meio dessa pandemia, é no seu quarto que Ele quer entrar. E você não está só. É na sua sala que Ele quer agir. Eu aprendo que, com esse episódio, que para ser imprescindível o milagre, só precisa Deus estar. Acaba-se a religião. Rasga-se os ternos dos poderosos junto com os poderosos. Eliseu sabia disso. Eliseu tinha que levar esta mulher ao ambiente do milagre. E o ambiente do milagre não cabe a Eliseu, só cabe Deus. Porque nenhum homem será exaltado. A glória do Senhor não será dada a nenhum homem. Faz sentido? O que você está precisando é na tua casa. Coisa que eu quero compartilhar com vocês do fundo do meu coração como pastor. Gente, a gente aprendeu em algum lugar na história que a gente vai prover, já falei isso aqui na igreja, que nós vamos bancar. Sabe um problema disso? Nós estamos retirando os nossos filhos desse ambiente de poder. A gente está trazendo para eles dinheiro de agiota. A gente está trazendo para eles compras feitas com cartão de crédito no limite, que eu não estou conseguindo mais nem pagar mínimo. Mas eles terão. Isso não é milagre. Pare de trazer coisa pronta para filho. Diga que não tem. Reúna os três e deem as mãos. Com nada no meio, mas com Deus poderoso enchendo tudo. E não retire os seus filhos do ambiente do choro. Não retire os seus filhos do ambiente da oração. Não retire os seus filhos do ambiente do compartilhar a falência, mas experimentar quem Deus é. Nós tratamos nossos filhos como clientes e não como participantes do milagre. Entre na sua casa com seus filhos. Eles já são escravos. Legalmente já são escravos. E muitos dos nossos filhos estão sendo escravizados por internet, redes sociais, amizades erradas, o escambau, enquanto nós estamos querendo resolver a
atônitos e extremamente ofegantes lá fora para trazer para eles o que eles querem. Liberte seus filhos da escravidão. Liberte seus filhos da escravidão. Libertemos os nossos filhos dos senhores que os escravizam e declaramos redenção na vida deles. Envolva-os. Meus irmãos, muitas crianças e adolescentes não têm ideia de quem Deus é. Com licença a palavra, a maioria, ou um bom número, não passa de um bando de fresco, que papai e mamãe se esfola para dar o que esperam, mas eles nunca viram o que é multiplicação de azeite. Eles nunca viram não ter o que comer hoje à noite e o irmão trazer uma cesta básica. Eles nunca viram um milagre acontecendo. Por isso que a maioria deles, Deus nem faz sentido. E enquanto a gente está exigindo que eles orem, a gente não consegue dormir de preocupação. Nada mais incoerente. Enquanto a gente fala que os nossos filhos têm que orar, ou a gente está preocupadinho porque eles não oram, a gente não consegue descansar 4 horas seguidas, por causa das preocupações agudas que invadem a nossa alma, porque é a gente que banca. E isso inclui esposas também, isso inclui maridos também. Deus não te chamou para super-herói. Que o super-herói entre em falência hoje, declare falência hoje em nome de Jesus. Que aqueles que aguentam o tranco sozinho, aqueles que aguentam no peito, aqueles que vou sair, vou dar um jeito, que essas pessoas, elas morram hoje em nome de Jesus. Você não é imbatível. Nós não somos indestrutíveis, nós somos falíveis. Quanto mais fraco, aí é que sou forte. Porque a força do meu Senhor opera na minha fraqueza. Quantas vezes a gente busca performance, dinheiro. Quantas vezes a gente associou que ter é ser. E esquecemos que a dor nos mantém humanos, a queda nos mantém humildes, a falência nos amadurece, mas só Deus nos deixa de pé. Isso é um impacto nos filhos, gente. Quem deixa filho do lado de fora, eles nunca saberão citar o salmo que nós lemos no início, 146. Quem entra e deixa os filhos fora, seus filhos nunca saberão dizer o versículo 9, o Senhor ampara o órfão e a viúva. Nunca saberão a realidade de Romanos 4,17. Deus traz à existência o que não existe. Ele não precisa de um pouquinho de azeite, porque se realmente não fosse nada, Deus faria o tudo existir, porque Ele não precisa de coisa alguma, porque Ele é criador. Gente boa, quando a Bíblia diz o Senhor é criador, significa que Ele não precisou de uma matéria-prima antes. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, verso 17, ele diz, Deus traz à existência o que não existe, porque Ele é criador. Ele não é inventor, Ele é criador. O inventor precisa de matéria-prima na origem. Não, Ele cria. Ele dá ordem e começa a existir. E quando Ele manda, não precisa nem ter pá de orelhas para ouvir. Porque o poder está na sua voz, não está no receptor. Glória a Deus, gente. Entende para onde esta mulher, para onde esses 3 estão indo? Que milagre é esse que Deus está querendo operar nessa família? Não é pagar conta. Se fosse para pagar conta, coisa mais fácil do mundo pagar conta.
E nós pensamos que Deus ainda não operou nas nossas vidas, porque Ele não curou, porque Ele não pagou as contas, porque a questão da justiça ainda não saiu. Você acha que isso seria o milagre que Deus queria fazer? Porque o filho não veio, porque a gravidez não veio, porque o negócio não prospera, porque o marido não chega. Você acha que isso seria os milagres que Deus queria fazer em nós? Isso é muito pequeno, gente. Isso é muito humano. Isso é muito eu. Deixar Deus fazer em nós aquilo que Ele quiser. O marido morreu. Mas o Senhor aponta caminhos e milagres para essa mulher. Você não é mais esposa, porque o marido morreu. Seu nome agora não é mais esposa. Você é viúva, mas tem vida na viuvez. Penúltimo lugar, caminhando. Saia para vender o azeite. As coisas estão mais fáceis, porque agora eu tenho o que vender. Mas o movimento do milagre não para, né? Porque eu tive que sair para pedir vasilha. Agora eu tenho que sair para vender. Onde Deus quer me levar? Eu disse, espere, você verá. Se você é tímido, eu vou querer quebrar com isso. Ah, não, porque eu sou muito envergonhado. Esse é um milagre que Deus quer fazer. Milagre não é a multiplicação do azeite. Azeite foi só o elemento usado. Milagre, de fato, é quando Deus começa a gerar em nós uma pessoa que nós nunca fomos. Uma coragem que nunca tivemos. Um desbravar que jamais imaginávamos. Dar aula quando a gente nem sabia abrir boca. Bater em portas que lá nós tínhamos era medo. Sabe o que é a timidez? Sabe o que é o medo? A preocupação consigo. Sabe por que eu tenho timidez? Porque eu tenho vergonha? Porque eu penso em mim. Eu não penso em abençoar. Eu não penso em produzir e fazer aquilo que Deus quer fazer da minha vida. Eu penso em mim, no vexame, ou na vergonha, ou na porta na cara, ou no não, que eu sofrerei. Então eu estou pensando em quem? Quem não evangeliza por vergonha, pensa em quem? No perdido ou em si? Fala a verdade, gente. Eu não vou evangelizar, eu não falo de Jesus para ninguém porque eu sou muito vergonhado, eu sou muito tímido. Isso é o quê? Isso é um morto. Porque o amor por um perdido lança fora o medo. Porque eu não penso mais em me poupar, me preservar. Eu agora só sei abençoar. Saia para vender outras portas, outras pessoas, outros caminhos. Em último lugar, pague a dívida. Não fuja de devedor, não. Não dê calote, não. Aqui não é pagar a dívida. Quando a mulher volta para Eliseu e diz o que aconteceu e de fato aconteceu, primeira orientação, pague a dívida. Calma, me escuta, porque se você não entender isso agora, possivelmente não vai ter muita conexão com o resto da mensagem. Opere redenção. Vou repetir. Pague as dívidas é operar redenção. Porque pagar a dívida é impedir que filho seja escravo. Pagar a dívida é retirar o filho da escravidão. Eles já eram escravos. Pagar a dívida é gerar redenção na minha família. Pagar a dívida é fazer com que nunca mais seremos escravos de homens, somente escravos desse grande Deus. Pagar a dívida é muito além do que pagar uma continha. Pagar a dívida é ser uma pessoa livre. Todo milagre de Deus, gente boa,
Todo milagre do Senhor, aí faz sentido. Deus nunca ordenou milagre se não fosse para operar redenção. Todo milagre do Senhor tem no fundo, no fim, no início, no processo, redenção. O que Cristo fez por nós, escravos do pecado, mas transformados em servos de Deus, foi porque Ele pagou a conta e operou em nós redenção. Aqui tem a ver com o que Cristo fez. Pai, mãe, homem, mulher, opere redenção nos milagres que Deus gerar na sua vida. O que você está pedindo como milagre? Escute a voz de Deus. O Senhor perguntará assim, para redimir quantos? Esse milagre que você está pedindo aí, tem quantas pessoas aí no processo para serem redimidas? Esse milagre que você tanto quer, quantas pessoas serão alvos da redenção, serão pessoas libertas, nunca mais escravas, mas agora transformadas em servos? Quantos? Esse milagre que você está pedindo hoje, são para quantas pessoas serem redimidas? Porque o meu servo, discípulo de Eliseu, aquele que me temia, morreu. Se fosse esses milagres para não deixar ninguém morrer, ninguém fica devendo, essa história não estava aqui. Mas o milagre que eu quero operar, o que eu quero que você aprenda na falência, é que eu quero te levar por caminhos que você nunca foi. Entender um poder de um Deus presente na sala que talvez você nunca experimentou. E operar, e ser o alvo da redenção. Viva do resto. Pague as contas e viva. Viva tu e teus filhos. Viva você e seus filhos. Tenha vida. Isso é uma palavra profética. Viva. Não vou trazer seu marido de volta. Eu não vou trazer o morto de volta à vida. Mas eu vou gerar vida em quem pensava que tinha tudo morrido. Meus irmãos, essa história, ela começa com dor, começa com falência, começa com morte e começa com escravidão. Sabe como é que essa história termina? Dor, morte, falência, escravidão. Sabe como é que ela termina? Termina com milagres, termina com redenção e termina com a palavra vida. Viva. Eu quero chamar você hoje à noite para a gente pensar nisso, sabe, gente? Deus não matou esse homem para ensinar a esta mulher. Mas nas mortes, nas nossas falências, quando tudo rui, o que Deus quer é que nós o conheçamos. Que nós saibamos quem Ele é. Que nós comecemos a ouvir o que Ele tem para nos dizer e começarmos a andar para onde Ele mandar. Deus quer te mandar por ruas e caminhos inéditos. Deus tem tanta porta para bater na sua cara. E você está pensando que está dando tudo errado? Não, está no processo. Agora tem portas que Deus vai abrir, que você nem imaginava. Porque Ele é um Deus que fez uma aliança com a gente, irmãos. Deus é um Deus que fez uma aliança. É um Deus que não tira de nós os nossos olhos. É um Deus que sabe o que acontece no interior da nossa casa. É um Deus que não lida com a gente no atacado, assim. Ele não manda só o maná.
Ele sabe que dentro da nossa casa tem só um pouquinho de azeite. Ele nos conhece. Ele sabe o nosso sentar e o nosso levantar. Ele sabe o que você está sentindo agora. E só Ele pode organizar isso. Ele sabe a falência emocional que você está vivendo. Ele sabe que você não é isso tudo que você mostra ser. Ele sabe que o título de pastor, ele nem vê isso. Ele vê as mazelas e as sujeiras e as coisas que tem que mudar. Deixa Deus te levar por caminhos. Ele tem uma aliança com você. Quem sabe hoje você precisa tomar uma decisão muito séria. Acredito que essa palavra liberta. Lembra do Salmo 146? Lemos no início. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor ampara órfãos e viúvas. Glória a Deus. Senhor, gera vida aonde está morto. Em nome de Jesus, multiplica azeites no meio destas famílias. Em nome de Jesus, faz com que as pessoas saiam às ruas para serem pessoas movimentadas pela obediência à tua voz. Gera, Senhor, no coração do teu povo uma fé que faz com que a gente ande contrariando e matando quem somos, para sermos a pessoa que o Senhor sempre sonhou. Que nas nossas falências, que administraremos, nós vejamos muitos milagres, muita gente sendo liberta, muitos lares se recompondo em gozo e em adoração por te conhecer. Repreenda, Senhor, esse espírito do materialismo e do consumismo, que a gente precisa ter dinheiro sem te conhecer é inferno. Dinheiro sem te conhecer é demoníaco. Dinheiro sem te conhecer é proposta satânica. É planejamento das trevas. Que isso mude, Senhor. Que homens tomem novas posturas. Mulheres tomem novas decisões. Crianças, adolescentes, jovens, que filhos assumam o seu papel na multiplicação do azeite, todos com vasilhas nas mãos, para ver o que o Senhor fará. Bendito seja o teu nome hoje e sempre. Abençoa esta semana com paz, com decisões, com milagres, em nome de Jesus.